A paz esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também os ouvintes da Santa Palavra de Deus. Trazendo em nossos estudos de hoje mais um título: Porfiando em conhecer os mistérios de Deus. O verso áureo se encontra em Ezequiel, capítulo 36, verso 35, onde diz: Esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Objetivo: analisar aspecto do reino de Cristo sobre o ponto de vista bíblico. Conhecer os mistérios do reino de Deus, além de um grande privilégio, é uma das coisas mais importantes para aqueles que almejam entrar nele. Em primeiro lugar, no entanto, é preciso olhar para as Escrituras, analisando as coisas como Deus criou, e não segundo o que o homem fez para transformar o mundo no que é atualmente. Segundo Isaías, a terra hoje está contaminada por causa dos seus moradores. Diante disso, não podemos imaginar o reino de Cristo sobre o aspecto do mundo de hoje. Por isso, também muitos não compreenderam a linguagem do Filho de Deus, pois o imaginavam indigno de ocupar o trono. Ignorava que as coisas de Deus são feitas na simplicidade, segundo o padrão que o Pai estabeleceu desde o princípio. No Éden, por exemplo, não havia indústria, luz elétricas, aviões, celulares, internet, robôs e muitas outras coisas existentes nos dias de hoje. No entanto, era um paraíso inigualável. Quem não daria tudo para viver num lugar paradisíaco como o Éden? Pois assim será o reino de Jesus, e foi isto que ele pregou. Eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. A dificuldade de muitos em compreender os mistérios de Deus está na maneira de como eles imaginam as coisas. Por outro lado, acham possível ao homem ir morar no céu, o que, do ponto de vista bíblico, é muito contraditório. Sendo rei, Jesus nasceu numa manjedoura, em meio aos animais, e isto causou insegurança nas pessoas a seu respeito. A sociedade de seus dias esperava um Messias capaz de lutar pessoalmente para defender o reino de seus inimigos. Porém, deparando-se com um homem simples que vivia entre os mais pobres e necessitados, alguém que sequer tinha uma casa para morar, começaram a desconfiar da sua identidade real. Jesus, pelo contrário, veio mostrar como de fato será o seu reino. Deus não fez uma bela mansão real no jardim do Éden para Adão, nem lhes construiu um lindo castelo. A promessa de Deus em relação ao mundo atual é que tudo seja restaurado ao seu estado original. Atos capítulo 3, verso 21. Analisando o aspecto atual do mundo, o homem imagina ter feito grande progresso. Para a grande maioria, o mundo de hoje está 1000 vezes melhor do que era no princípio. Porém, essa visão não condiz com a realidade. Os homens estão destruindo a terra, diz Apocalipse capítulo 11, verso 18, e isto provoca a ira de Deus. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado, e enquanto essa maldição estiver sobre o mundo, não haverá paz duradoura e nem verdadeira justiça. Há injustiça e desigualdade social em todo o mundo. Os países mais ricos controlam a política mundial, de sorte que os mais pobres se obrigam à sujeição dos mais poderosos. Há guerras, disputas territoriais e os grandes dominam sobre os pequenos. Jesus veio para mudar essa realidade, e disso ele falou muitas vezes, mas os homens naturais
não compreendia a sua linguagem. Lucas capítulo 8, verso 10. É possível compreender tudo a respeito do reino vindouro? Para compreender as coisas espirituais, é preciso olhar com os olhos espirituais, pois são coisas que se entendem espiritualmente. Muitos não conseguem ver Jesus reinando sobre a terra, porque tomam como exemplos os reinos do mundo de hoje. Ora, segundo o apóstolo Paulo, as coisas que Deus preparou para o seu povo não podem ser comparadas a nada que hoje existe, pois se trata de coisas que vão muito além da imaginação e jamais subiu ao coração do homem. Não é possível saber tudo sobre o que será o reino de Deus, mas podemos vislumbrar com os olhos da fé, pelo menos a respeito do reino milenar. Mas isso só é possível quando desvinculamos as obras de Deus das coisas construídas segundo o padrão dos homens. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. De que falava Paulo no discurso do texto acima? Paulo certamente falava da Jerusalém celestial, que há de descer do céu para a nova terra, cuja glória supera qualquer expectativa, de sorte que a mente humana é incapaz de imaginar como será tão grande glória. Como isto acontecerá, não sabemos, mas para Deus não há nada impossível. Por outro lado, na transfiguração, Jesus mostrou como era o seu reino. Mateus capítulo 16, verso 28. Contudo, ali não havia um palácio real, nem um lindo castelo. Isto fica bem claro quando Pedro se dispôs a construir 3 tendas, mostrando como no reino de Jesus as coisas mais simples serão as muito mais valorizadas, e o contraste com as coisas do mundo de hoje. Mateus capítulo 16, verso 28. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Sei que não tarda a volta de Jesus, o